Olá, eu sou Paula Zogby, analista de conteúdo aqui da Rico, e esse é o De Olho no Mercado de julho de 2020. Trazendo aí algumas informações importantes para você investir melhor nesse mês que começa agora. Conforme a gente antecipou nesse mesmo De Olho no Mercado, em junho, o Copom, Comitê de Políticas Monetárias, cortou a meta da Selic, da taxa básica de juros, para 2,25% ao ano. Com isso, os investimentos em renda fixa pós-fixados perdem rentabilidade e ficam, por vezes, até com rendimentos negativos, né, considerando aí a inflação. Ainda assim, a gente continua recomendando esses fundos para reserva de emergência, esses fundos e títulos, né, com rentabilidade pós-fixada para reserva de emergência, são os únicos que trazem aí a proteção necessária para esse tipo de investimento. Pensando em rentabilidade, a gente continua falando dos títulos e fundos indexados ao IPCA, a inflação. Isso porque o mercado ainda está precificando a inflação abaixo do que a gente espera, então tem aí um potencial de ganho para esses fundos dentro da renda fixa. Para os próximos meses, o Copom disse que a taxa de juros, se cair mais, vai ter cortes apenas residuais. Significa que a gente deve ficar em 2,25% ao ano ou 2% ao ano para a Selic aí, para esse ano de 2020. Em julho não tem reunião do Copom, então a próxima aí é em agosto e a gente fica de olho nas próximas falas aí do Banco Central e nos desdobramentos da pandemia do coronavírus que podem fazer com que a decisão de cortar apenas residualmente seja até revista, se for o caso. Beleza? Então fiquem aí com o Matheus e com o Colasso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? É o Matheus aqui na área. Em junho a bolsa teve um desempenho fortíssimo, né? Subiu 8,76%, apesar da alta, e o Ibovespa ainda recua 16,8% no ano. Se a gente olha o dólar subiu quase 2% e acumula nada mais nada menos do que 35% de alta no ano. O semestre ficou marcado por dois grandes momentos. No primeiro, de janeiro até o final de março, começo de abril, a gente viu a bolsa despencar quase 47%, saindo ali de quase 120 mil pontos para 60 mil pontos. E no segundo, a gente viu a bolsa subir mais de 50%, alcançando ali para fechar perto dos 96 mil pontos. Pois é, o semestre foi emocionante, né? Se você olha um gráfico de como foi o Ibovespa, foi quase um V. Falando especificamente sobre junho, eu gostaria de pegar uma carona no que a Paula Zogby disse para vocês. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, caiu para 2,25% ao ano. Né? E por que é importante saber disso para o mundo da renda variável? Primeiro porque quanto menor a taxa de juros, menor será o custo do seu dinheiro. Como assim? Todas as empresas tomam dívidas, né? Seja para fazer novos investimentos, repor máquinas, pensar no projeto de longo prazo. Ou seja, o custo de você pegar dinheiro emprestado ficou menor. Além disso, estudar a viabilidade de um retorno de um projeto agora faz muito mais sentido. Agora, antes, se uma empresa colocasse dinheiro num banco, ela ia ter 15% sem nenhum tipo de risco. Colocava ali no CDB. Agora, não, ela vai ter que estudar o que fazer com esse dinheiro e vocês vão percebendo que isso vai impulsionando a economia. Né? O segundo ponto que é importante eu destacar é o fato das próprias pessoas estarem começando a diversificar os seus investimentos. Da mesma forma que uma empresa vai ter que diversificar em novos projetos para ter rentabilidades maiores, as pessoas vão ter que diversificar as suas carteiras para obterem retornos mais atrativos. E muitas vezes buscarão isso investindo em renda variável, como por exemplo a bolsa. Né? E terceiro ponto, e talvez o mais importante, é o impacto aritmético que a queda dos juros causa no valor de mercado das empresas, no valor de uma empresa. Como assim? Pensa assim, né? Para entender quanto uma empresa vale hoje, eu preciso estimar o fluxo esperado dela para os próximos 10 anos. A soma dos fluxos de cada ano é trazida a valor presente por meio de uma taxa de desconto. Esta taxa de desconto será menor ou maior a depender da taxa de juros do mercado. Então, quanto menor a fatia do meu dinheiro a ser comido por essa taxa, maior será a soma dos fluxos de caixa e maior o valor da minha empresa. Então, em resumo, a queda de juros e a continuidade deles num patamar próximo ali de 2% é importantíssima para as empresas. Aliás, pela primeira vez na história, o rendimento dos dividendos das empresas do Ibovespa vai superar a taxa Selic. Isso significa dizer que se você se tornar sócio de boas empresas, elas vão distribuir lucros acima do que o CDI vai render no ano, né, que é 2,25%. Então, fazendo parênteses aqui, né, o juro está caindo não porque a economia está bem, né, mas justamente pelo fato da economia estar pouco aquecida, o que tem contribuído com uma inflação baixa e controlada. Por outro lado, se em algum momento o investidor perceber que o Brasil não vai conseguir diminuir a trajetória de crescimento da dívida federal, principalmente por culpa dos gastos com auxílio emergencial, a inflação pode voltar a subir.
Esse seria o pior cenário, né? Já que com uma inflação acima da meta, o Banco Central poderia ter que subir juros mais rápido do que o mercado espera. E daí a gente teria o efeito inverso causado pelos juros na Bolsa. Não que a gente acredite que isso vai acontecer, esse não é o nosso cenário base. Ainda sobre junho, embora a Bolsa tenha avançado ali 8,7%, quase toda a alta do mês veio na primeira semana. De lá para cá, o Ibovespa passou o mês inteiro no mesmo lugar, né? A gente até apelidou ele de crab market, ou mercado de caranguejo. Por quê, né? Brincadeiras à parte, essa foi uma analogia que a gente fez com o fato do caranguejo, quando ele ataca as vítimas dele, ele anda de lado. E como o Ibovespa ficou andando de lado ali entre 95 e 97 mil pontos, a gente apelidou ele de crab market. E por que a Bolsa não consegue romper essa barreira dos 97 mil pontos? A resposta curta é porque o investidor está cauteloso, não é tão simples quanto isso. Você já deve ter ouvido alguém dizer que a Bolsa não está refletindo o real desempenho da economia. E não está mesmo, né? Mas isso não é uma novidade, né? A Bolsa ela é assim. O investidor que compra uma ação hoje, né, de alguma empresa hoje, está comprando com base na expectativa de resultados que ela vai entregar em 2021, 2022, ou até um prazo mais longo do que esse, quando espera-se que a economia já vai ter voltado à normalidade. Porém, essa desconexão entre realidade e o que a Bolsa está negociando, recentemente contribui para essa visão mais cautelosa que o mercado vem tendo. De um lado, os otimistas com Bolsa apontam que os resultados ruins de 2020 não deveriam penalizar excessivamente as empresas, que a crise vai acabar, que assim que uma vacina for descoberta e que está sobrando dinheiro no mundo, né, já que grandes economias estão injetando bastante dinheiro nas suas economias. Do outro, né, os pessimistas falam da possibilidade de uma segunda onda de contaminações, de uma possibilidade de ter inflação nos preços gerados pelo excesso de dinheiro circulado na economia, pela eleição de um candidato mais voltado à esquerda lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente ainda tem todo esse cenário político mais conturbado e a possibilidade desse crescimento da dívida. Como nenhum desses argumentos é consensual, o que a gente está vendo é um mercado sem direção. Ou seja, o investidor está confortável bastante para manter uma alocação em bolsa por conta desses juros a 2,25%, mas está cauteloso bastante para achar que a gente está num campo otimista, né? Embora a bolsa de valores, né, a recuperação tenha se parecido muito mais com o V do que com um U ou com um L, ainda não dá para descartar a possibilidade de um W, né? Ou seja, a bolsa poderia subir. Beleza, galera? Então é isso. Deixo vocês agora com o meu amigo e parceiro Lucas Colasso. Dando continuidade aqui agora comigo, Lucas Colasso, que sou estrategista de alocação e analista de fundos da Rico Investimentos. Vou fazer um paralelo do que foi a indústria de fundos nesse último mês de junho, o que a gente está esperando para o mês de julho, e falar um pouquinho também sobre o que a gente tem discutido no nosso comitê de alocação e o que a gente tem pensado, inclusive as alterações que a gente fez para o mês de julho nas carteiras recomendadas de alocação. Bom, falando um pouco do mês, foi o mês das bolsas, né? A bolsa aqui no Brasil subiu 8,76%, as bolsas lá fora também tiveram altas, né? Um pouco menos expressivas que a bolsa brasileira, mas ainda assim o mercado altista para ativos de risco, né? Então isso mostra paulatinamente os investidores voltando a tomar risco, e o que a gente tem visto aqui nas bocas do condado e conversando com gestores e lendo também bastante relatório dos sell sides dos principais bancos aí, como os grandes bancos americanos, europeus, é que basicamente a preocupação com um segundo lockdown, uma segunda quarentena diminuiu, né? Então, só explicando isso melhor, a gente teve uma primeira onda da contaminação da pandemia e o grande medo do mercado era, com a estratégia de reabertura econômica, né? Ou seja, a iniciação da diminuição do isolamento social, isso fosse gerar uma segunda onda de casos, né? E o que obviamente impactaria na necessidade de um segundo lockdown, os negócios voltando a fechar, e isso não está no preço dos ativos, né? Hoje o mercado não espera, né, que isso vá acontecer, espera que a gente vá caminhar para uma recuperação econômica sem uma segunda quarentena, um segundo lockdown devido a uma segunda onda de contaminação. Então esse risco ele diminuiu bem no mês de junho, né? O mercado está acreditando menos que isso vai acontecer e por isso a gente teve esse rally nas bolsas, tanto aqui quanto lá fora. E aí, obviamente, rally na bolsa para a indústria de fundos, os fundos de ações, tanto os long buys quanto long only, se beneficiaram muito disso, né? Porque eles naturalmente estão investidos em ações, então eles acabam aproveitando esses momentos de mercado. Se a gente pegar o número consolidado do mês, os fundos long buys, que são aqueles fundos que ficam
pelo menos 2/3 comprados, e com outro terço da carteira eles podem, não necessariamente vão, mas eles podem fazer posições vendidas, utilizar derivativos, entre outros, né? Esses fundos acabaram performando 8,50 no mês, e os fundos long only, que daí só ficam comprados e no máximo fazem estratégias de caixa, ou seja, ficam menos ou mais investidos em ações, 9,48% no mês, sendo os destaques de rentabilidade, né? Outro destaque interessante no ano são os fundos quantitativos da indústria multimercados, uma indústria que eu sou bem entusiasta, acredito bastante no uso de tecnologia em gestão, tem sido uma recomendação ativa nossa bem relevante nas carteiras de alocação, e os fundos, a classe quantitativa no Brasil, teve uma rentabilidade no ano próxima a 5%. Então, eu estou falando aí de um retorno bem interessante para um mercado onde os ativos de risco sofreram bastante, os fundos quantitativos conseguiram se sobressair no ano. Esse é um paralelo um pouco do que a gente tem visto aí, que a gente viu na indústria em termos de rentabilidade, um pouco da performance, naturalmente também em fundos multimercados que estavam mais otimistas com bolsa, tanto aqui quanto lá fora, também aproveitaram para surfar essa onda que a gente teve no mês de junho, né? E o que a gente vê também ainda é um mercado mais otimista, só que cauteloso. A gente rodou uma pesquisa, o grupo, a XP Inc. rodou uma pesquisa com os principais gestores multimercados do Brasil, e a gente viu que atualmente eles estão em média utilizando apenas 45% do risco do fundo, ou seja, o fundo tem uma proposta de risco que ele quer tomar para gerar um respectivo retorno, e eles estão usando em média 45% desse risco. Isso mostra que esses gestores, esses investidores estão mais cautelosos com o mercado, porque obviamente o Covid clareou um pouco, mas continua sendo uma preocupação, é claro, né? Enquanto a gente não tiver uma vacina, vai continuar sendo sempre uma preocupação, e ao mesmo tempo também as relações comerciais entre Estados Unidos e China, que continuam quentes, né? A gente continua vendo aí diversas medidas sendo tomadas e taxação dos Estados Unidos para produtos chineses, vice-versa, enfim, tudo isso tem preocupado bastante o mercado, e o mercado se mostra mais cauteloso com os ativos. Só que para a gente, pelo menos agora do visão de alocação, né, mudando um pouquinho de foco, olhando para a alocação, a gente tem paulatinamente tomado um pouco mais de risco nas carteiras e aumentado a nossa exposição em ações no Brasil e em ações no exterior também. Então, via fundos de ações, né, ou se você preferir uma carteira como a Rico Premium, que o Mateuzinho toca, né, ou até mesmo fundos no exterior, né, são opções para diversificação de carteira, e a gente gosta bastante desses investimentos para médio e longo prazo. Mas só passando aqui um ponto estatístico que eu acho interessante, a gente fez um backtest para entender uma carteira conceitual. Se você investir seus recursos, a maior parte deles em ações, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Onde você tem uma janela de confiança, que você tem uma probabilidade muito baixa de ter um retorno negativo. E aí, fazendo uma exposição em ações no Brasil, em ações fora, a gente viu que mais ou menos para você ter uma janela de confiança boa, você precisaria permanecer investido durante 10 anos. Então isso numericamente comprova a estatística que a gente sempre fala do tal do longo prazo, né? Então quando você investe em ações, a parcela em ações, quanto mais você investir, mais você vai estar comprometendo o seu capital para médio e longo prazo. A gente tem aumentado as posições paulatinamente em renda variável por conta disso, porque por mais que cenário ainda turbulento no curto prazo, o longo prazo nos parece ser bem interessante você ter exposição em ativos como esse, que durante a crise ficaram muito mais baratos do que estavam, né? Então a gente continua achando uma boa oportunidade para estar investido nesses ativos de risco, as ações, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, principalmente explorando a diversificação geográfica, né? Para você não ficar só exposto ao risco de um país determinado, você diversifica fora, no exterior, para você beber de outras fontes de retorno, né? O Brasil ele é próximo a 3% do PIB global, né? Então isso significa que muita coisa evolui, acontece fora daqui. Se você não tem nada lá fora, você acaba não explorando isso. Então esse foi um pouco do que aconteceu nesse mês de junho, né? O que a gente está olhando daqui para frente.
otimismo com cautela, o famoso clichê que a gente está vendo aí no mundo dos gestores, e o que a gente tem feito na nossa carteira não foge muito disso. Bom, gente, esse foi o De Olho no Mercado de junho. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mês que vem a gente está de volta. Um beijo para vocês. Tchau!